A aula de hoje, o título é: A possibilidade de um fracasso é essencial para o crescimento humano. A Escritura, que é a base de todo o modelo de governo de Deus, é essa, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quando nós falamos que Deus não está no controle de todas as coisas, mas Ele governa sobre todas as coisas, e Ele deseja que nós co-governemos com Ele, essa Escritura é a base de tudo isso. Ou seja, o que Deus espera é que cada um tenha responsabilidade, assuma a responsabilidade, e principalmente pelos seus atos, né? O que o homem semear, isso também ceifará. Por exemplo, faça isso, isso vai acontecer. Plante milho e nunca você colherá espinafre, né? Faça uma dívida de forma não bíblica, como nós falamos, por exemplo, dívida de consumo, e você perderá a sua liberdade, porque você não terá mais liberdade para seguir fazendo as coisas que você gostaria, porque todo o seu dinheiro está comprometido com dívidas feitas de forma não bíblica. Cometa adultério e sua autoestima será destruída, né? Pule de um prédio alto e você morrerá, né? Fracassa em disciplinar seus filhos, e os impostos necessários para operar os tribunais e sistema de justiça de uma nação vão subir às estratosferas. Então, o estudo da economia, na realidade, é o estudo dos resultados das escolhas espirituais no mundo material. As nossas decisões no mundo espiritual vão ser materializadas através de resultados aqui na Terra, né? A pornografia vai direcionar para o adultério, que vai direcionar para um divórcio, que vai direcionar para a divisão da riqueza e empobrecimento da família. Filhos sem disciplina vão ser delinquentes, vão ter dificuldade nas escolas, e etc, etc. Uma sociedade realmente livre, ela encoraja a obediência a Deus, ela é compassiva com os realmente necessitados. Isso é uma coisa importante. A sociedade, não é o governo, quer dizer, é a sociedade que precisa aprender a fazer misericórdia, avaliando realmente quem é necessitado, né? Uma sociedade realmente livre, ela permite ao homem ser livremente abençoado ou punido em consequência das suas próprias escolhas. Autorrespeito sobre nós só é mente válido se o critério de avaliação for a palavra de Deus, né? A palavra de Deus deve funcionar como um molde. Nós temos que estar sempre nos medindo em relação a essa palavra, né? E a obediência deve significar para nós sucesso, não a quantidade de dinheiro, né? Ou o quanto nós expandimos. E a desobediência significa fracasso, né? Que é a lei de causa e efeito. O governo não quer obedecer e nem deixar que os outros obedeçam a palavra de Deus. E a forma com que ele trabalha desta forma para impedir que as pessoas obedeçam as palavras de Deus primeiro, ridicularizando. Ele rejeita, ridiculariza a palavra de Deus. Ele cria barreiras entre os cidadãos e a palavra de Deus até onde a lei permite. Ele usa o dinheiro dos impostos para abafar os efeitos do pecado do desobediente, suprindo-os com bens e serviços para diminuir os golpes da causa e efeito dos pecados, né? Se você engravidar, o Estado vai providenciar a sua internação, vai providenciar depois o sustento do bebê, e assim sucessivamente. Se você ficar viciado, ele vai pagar um tratamento para você, né? Se você roubar, em vez de restituir, você vai para a cadeia e vai ter um custo anual para os nossos bolsos, porque é para o Estado, de R$40 mil ano, né? Por exemplo. Fora o bolsa de ajuda que ele dá para as famílias. Então, o governo usa o dinheiro do imposto para proteger os desobedientes, né? Ou seja, até chegar ao inferno. A proteção do governo, que nós chamamos de rede de proteção,
facilita o divórcio, né? Antes o divórcio, para você conseguir, você tinha que entrar com um processo, demorava anos, e hoje, talvez em uma semana, menos de uma semana, você consiga obter a sua certidão de divórcio. Sexo livre, prostituição, protege os drogados, como falamos, né? O ladrão que não restitui, e essa rede de proteção, na realidade, os conduz, em termos de eternidade, à morte eterna, né? Quer dizer, algo muito mais. E esse é o sistema do governo do anticristo. Muitas das pessoas falam, quando é que o anticristo vier? Ele já chegou. E é o sistema de governo que nós temos, a cultura do mundo que nós temos. Aqueles que nos protegem do fracasso, essencialmente produzem nossa dependência a eles, né? Como no caso, por exemplo, nós vimos nos governos anteriores aí do Lula e Dilma, né? Em que o objetivo era dependência. E é por isso que 30% da população espera que eles voltem para poder suprir aquilo que eles querem. Recompensas e punições nos ensinam a realidade. Deus reconhece que sem a possibilidade de fracasso, o sucesso não teria sentido. Ou, como dizem nas academias, sem esforço não tem ganho. Nós servimos a um Deus que deixa as pessoas irem para o inferno. Por quê? Porque Ele é um Deus mesquinho, vingativo, como alguns totalmente concluem? Não, de forma nenhuma. Porque esse é o modelo de governo dele. Ele espera que cada um aprenda a tomar responsabilidade. Ou assumir a responsabilidade pelos seus atos. O Estado, como um falso Deus, né, ou um falso pai, ele elimina os dispositivos de correção da lei de causa e efeito. Deus definitivamente nos julgará economicamente por impedir as pessoas de recorrerem a Deus usando o dinheiro dos impostos para fazer isso. Isaías 26:9 diz, né? Quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ou seja, se você realmente me ama, deixe-me lutar. Não interfira nas minhas lutas contra o egoísmo, o pecado, contra a indisciplina. Livrar uma pessoa das consequências da desobediência vai destruí-la completamente. Por isso você deveria dizer, como está em Salmos 23, pastor, use o seu cajado para me conduzir, né? Para me disciplinar. O fracasso e o castigo ensinam o temor do Senhor. Nós vamos ver agora 2 exemplos muito interessantes, que está no livro, e fala sobre um menino ou uma menina que observou uma mariposa que estava tentando sair do casulo. E ele, observando aquele esforço, aquele desespero lá, que a mariposa, né, estava tentando, ele pega um canivete e abre o casulo. E o que acontece é isso. Coitada, ela está sofrendo, vou abrir o casulo. E então, o que a borboleta, né, falaria depois? Não tenho forças para voar. Por quê? Porque não me deixaram lutar. Então, esse exemplo eu achei muito interessante. E o outro exemplo é relativo a se um dia nós fôssemos convocados para nos alistar, para sermos preparados para uma guerra, e então chegasse para nós 2 tenentes, né? Um seria que nós poderíamos optar por um ou por outro. O primeiro seria uma pessoa muito legal, e ele falaria para você, olha, todos aqui me amam, né? Eu vou cuidar de você, você como uma mãe para você. E teria um outro que falaria para você o seguinte, olha, eu não estou nem um pouco preocupado se você me ama ou não. O que eu estou preocupado é em te treinar para você viver, para você conseguir ser um bom soldado, né? E isso, às vezes, muitos dos pais enfrentam esse dilema, porque os filhos dizem assim, se você não fizer isso,
eu não vou te amar mais. E aí os pais cedem, voltam atrás e não impõem o castigo ou a disciplina que eles merecem, né? E na realidade, isso é uma coisa muito ruim, né? Nós deveríamos, eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui faria opção por aquele tenente que falou: olha, eu sou muito rigoroso, eu sou muito duro, aqui ninguém gosta de mim, mas o meu objetivo é que você sobreviva. Palmadas no bumbum, né, é o padrão bíblico para começar a ensinar crianças a lei do semear e colher. E o que o governo anticristo fez? Criou uma lei que proíbe o uso da vara na educação dos filhos, protegendo os desobedientes com falso amor, né? E assim, tipo, não se atreva a colocar a mão no Joãozinho. Essa palavra é uma palavra antiga, arcaica, que, hipótese alguma, você pode machucar o ego ou o bumbum dessa criança, né? E teve um fato também, por exemplo, que a geração que passou a depressão nos Estados Unidos, eu acho que o Daniel deu esse exemplo aqui, ela jurou que seus filhos nunca passariam por o que eles passaram. Ou seja, eles tentaram também proteger ao máximo seus filhos. E a consequência é que nós temos uma geração aí perdida. Solução para os sem-tetos, né? Isso é uma coisa muito interessante também. Outro dia eu pude a oportunidade de praticar isso. A pessoa está na rua, e então o que o governo deveria fazer, em vez de continuá-la a sustentar, dando bolsas, etc., né? Eis aqui sua passagem só de ida para casa, de seus familiares. Vá para casa. E aí o cara responde: você não entende, eu não gosto de minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, e eles também não gostam de mim. E você deveria responder: e por que temos que pagar a conta de suas brigas? Leve esta carta, né? Prezada Maria, receba seu irmão, ele é sua família, faça as coisas funcionarem. Assinado o governo. E olha, e não volte mais, porque você não terá essa segunda chance. Outro dia, como eu falei, uma jovem aqui da igreja, sensibilizada, deu comida para um rapaz que estava na rua, trouxe ao culto. Ao final, eu fui conversar com ele e eu falei: você tem família? Ah, eu tenho minha avó. Ela tem uma casa e tal. Eu tenho meus irmãos. E por que você não volta para sua casa, da sua avó? Ah, porque eu me sinto mal e eu gosto de liberdade. Eu falei: pois é, mas você ficando na rua, você acaba criando um problema para nós da sociedade. Então, se você tem uma casa, vai para casa. Ah, mas eu não tenho dinheiro para passagem. Então, toma aqui o dinheiro para você ir, né? E como uma irmã que tinha dado uma cesta básica, e leve essa cesta básica de presente à sua avó. E a partir daí, comece a trabalhar. Se você cata latinha aqui para vender, comece a catar latinha perto da casa da sua avó e venda por lá, na sucata de lá. Mas durma na casa da sua avó, né? Ela te receberia? Ah, me receberia muito bem. Então, meu amigo, esse é o caminho. Eu tive a oportunidade, há uma semana, um mês atrás, de praticar isso. E por que eu pratiquei? Porque eu conheci essa história, né? E, na realidade, o que nós queremos é que cada um aqui vá ao seu meio de atuação e faça conforme a mudança de pensamento que nós estamos exercitando aqui. Peço realmente a vocês que orem, porque nós estamos numa... depois que eu comecei, eu e Daniel, a discutir, a planejar esse curso, eu sofri assim coisas terríveis, a nível de perseguição, opressão, em todas as áreas que você possa imaginar, dentro da minha casa, fora de casa, dinheiro tirado da minha conta, aluguéis que eu vivia, que eu dependo para poder suprir minha necessidade, pessoas pararam de pagar, até condomínio, em suma. Por quê? Mas nada disso tem me abatido, porque eu sei que nós estamos no processo. Nessa escola, vocês são uma turma que, para mim, simboliza profeticamente o processo, o mecanismo que Deus
quer que seja usado nos próximos anos para transformação. Vai ser a última chance. Porque as pessoas que estão no mercado, elas não querem inicialmente ouvir sobre inferno e sobre céu. O que elas querem é solução para os problemas que elas estão vivendo. E as únicas pessoas que podem levar essa solução são nós. Eles não têm aonde recorrer para obter solução. Amém? Então, uma coisa terrível seria Deus desistir de nós pela nossa rebeldia, como nós vemos em Oséias 4,17, em que o povo de Israel havia se afastado de Deus, e ele diz assim, o profeta falando a palavra de Deus: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Lançaram-se à luxúria continuamente, certamente os seus governadores amam a vergonha. Quer dizer, luxúria é a mesma coisa de qualquer tipo de pecado sexual abominável, né? São 7 pecados capitais, que é a luxúria, né? Então o povo tinha se entregado à luxúria e os governantes amando a vergonha, ou seja, protegendo a vergonha, encobrindo a vergonha, né? Em vez de expô-la. Deus diz a esses governantes: tudo bem, vocês pensam que podem imprimir dinheiro suficiente para escapar do julgamento? Vamos ver a velocidade que suas máquinas impressoras podem rodar. Não podem rodar mais rápido do que o meu julgamento. E nós estamos vendo isso, meus irmãos. Hoje nós estamos vivendo e vendo isso, né? 8 políticas econômicas que destroem a sociedade. Primeiro, centralização da autoridade do Estado, né? Ou seja, estatização. Estatização da exploração do minério de ferro, estatização da produção de petróleo, o Estado regulando preços. Nós acabamos de ver agora, como nós estávamos comentando um pouquinho antes aqui, essa questão da greve, né? Houve a greve, e aí foram feita uma nova tabela para o frete. O que aconteceu? Essa tabela, quando chegou no produtor, o produtor falou: poxa, é incompatível, porque o valor do arroz, o valor dos itens que eu produzo, esses têm um preço de mercado. Eu não posso repassar preço, ninguém vai repassar preço de soja, arroz, feijão no mercado internacional. Esse preço está ali definido. Então chega uma tabela de frete que é incompatível com os custos de produção do arroz, do feijão, do milho. Aí volta, não, essa tabela não dá. Então, ou seja, aí o governo, ele reduz a tabela. E aí o caminhoneiro diz: não, mas com este valor de frete, eu não posso arcar com esses custos de combustível. E por que ele não reduz os tributos do custo de combustível e não mexe mais nada? Porque ele precisa do dinheiro para pagar as contas do tamanho do Estado que ele criou. Porque toda vez que o Estado cria empresas, ele precisa de um ministério, ele precisa de administradores, e aí abre-se uma janela de oportunidade à corrupção, ao apadrinhamento, né, de parentes, amigos, que vão ocupar cargos sem a menor competência. Simplesmente. Então, ou seja, a centralização da autoridade do Estado, a estatização é um mal terrível. Por favor, não caiam na cilada de achar que as pessoas que assumirem as empresas, como foi o caso da Vale Rio Doce, né? A Vale Rio Doce trabalhava quase no 0 a 0. A partir do momento que a empresa foi estatizada, ela começou a dar muito lucro, privatizada, né? Ela começou a dar muito lucro, os acionistas puderam investir, né? Não foi mais dinheiro do Estado que foi retirado, pelo contrário, entrou mais dinheiro no Estado através dos impostos e gerou muito mais emprego, mais oportunidades, né? Então, a estatização é um mal terrível, e não só no Brasil, como eu dei o exemplo aqui das empresas de transporte ferroviário no Japão, onde a maioria dava prejuízo. Ao privatizarem as 7 que davam mais prejuízo,
todas passaram a dar mais lucro do que as mais lucrativas que não foram privatizadas. Então não é um problema do Brasil. É que o governo não é para ser dono de terra nem de empresa. O governo é para garantir a educação mínima, a saúde mínima e a segurança das pessoas e da nação. Leis que se adequam às necessidades das pessoas, né? Como eu falei, se o povo quer liberdade sexual, quer liberdade para se divorciar, que os governantes fazem, ou são impelidos a fazer? A criar mecanismos para que eles possam ter liberdade de fazer sexo livre, se engravidar, aborta, se adulterar e quiser viver com a outra pessoa, rapidamente você pode se divorciar. Então, as leis que se adequam às necessidades das pessoas, isso é uma coisa terrível. Elas têm que se adequar ao padrão bíblico, à palavra de Deus. Aumento de impostos para melhorar os serviços, né? Serviços que nós falamos aqui, assistência, Bolsa Família, assistência à família de presos. Isso aí só vai retirar dinheiro de circulação, tirar dinheiro das pessoas, das empresas que poderiam estar investindo, né? Mas elas vão estar pagando despesas de coisas que elas não participaram. A desapropriação da propriedade privada, né? Para dar a pessoas que não têm competência para administrar. É claro que propriedade tem que ser produtiva, mas também simplesmente fazer desapropriação da propriedade e o governo ser o dono dessa propriedade, isso é antibíblico. O governo não é para ser dono de terras. Quinto, transferência de responsabilidade de educação dos filhos, dos pais para o Estado. Tem uma lei que tem uma autoridade acima da dos pais, também é uma questão antibíblica. Os pais têm que saber como disciplinar os seus filhos. E ele tem que ter essa liberdade para disciplinar, claro, de acordo com o padrão bíblico. Produção e comércios regulados pelo Estado não funcionam. Acabei de dar o exemplo aqui da tabela de frete, né? E isso, na época do Plano Cruzado, que tentaram conter a inflação, congelando preços, foi um fracasso total. Ou seja, qualquer modelo de governo controlador não é o governo de Deus. O governo de Deus é um governo em que você assume responsabilidade pelos seus atos. Você colhe os frutos do que você planta. Nós não podemos... Qualquer governo que inviabiliza isso, ele foge ao padrão do governo bíblico. Sétimo, política que destrói a sociedade. O Estado garantindo liberdade sexual, como nós já falamos aqui. Oitavo, cada geração tem o direito de escolher como quer viver, né? Então, é você relativizar a cultura, a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é relativizável. É para ser seguido aquilo, né? É a única coisa que é imutável. Jesus tira a pobreza das pessoas, mas não as pessoas da pobreza. Isso aí é uma frase de impacto do Dennis Peacock que eu achei muito interessante. Jesus tira a pobreza das pessoas, mas não as pessoas da pobreza. O que significa isso, né? O que é ter pobreza? Pobreza é ter menos que alguém. É um estilo de vida irresponsável que leva à pobreza. Pobreza é uma doença da alma e do espírito que se manifesta no mundo material. Causas da pobreza, conforme Provérbios: preguiça, medo, maquinações para ficar rico rápido, desobediência, ira, desonestidade, suborno, idolatria, adultério, roubo. Todas essas coisas levam à pobreza. Qual é a solução da pobreza? Começa dentro de nós, né? Buscando o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a aplicação da cultura, dos valores, dos princípios da palavra de Deus à nossa vida e a tudo aquilo que Deus nos deu para cuidar. Não com obras assistenciais de governo que seja conivente como é o caso daquele menino que abriu o casulo. O estilo de vida bíblico leva
a ter mais, ficar mais rico, próspero, né? A ter paz no seu negócio, a ter paz na sua família. 5 direitos fundamentais do homem e da mulher para ter sucesso numa sociedade livre. Primeiro, a liberdade de expressão religiosa e política. Segundo, livre relações trabalhistas. Como nós estávamos falando aqui, se nós quisermos transformar os nossos empregados em proprietários, como, por exemplo, o Nedson falou, pô, Sérgio, me ajuda a pensar em como fazer isso na minha empresa. O que eu falei para o Nedson, a primeira coisa? Cara, tem que consultar contador, advogados, trabalhistas, porque as relações entre o empregado e o empregador não são livres, elas são totalmente controladas pelo Estado. E qualquer coisa que você faça que quebre esse controle, você está sujeito a ter um passivo trabalhista. Título gratuito da terra, né? É um direito que as pessoas deveriam ter, né? Para poder produzir. E se não produzir, claro, perder esse direito. Educação infantil gratuita. Isso, defendemos a educação gratuita até pelo menos o 1º grau, né? A partir do 2º grau, talvez. Mas a universidade, para aqueles que têm mérito, conseguir uma bolsa, mas aqueles que têm mérito. As principais universidades públicas do país, frequentada pelas pessoas mais ricas. Por quê? Porque são os ricos que têm condição de pagar as melhores escolas. Então, na verdade, você não está colocando a universidade para servir ao pobre. Você está sendo injusto, você está pagando, tendo o custo da manutenção de uma universidade para pessoas que não precisam desse benefício. E aquele que precisa do benefício não tem chance de ingressar. Caridade voluntária, né? A caridade, como nós temos batido aqui na tecla, não deve ser exercida pelo governo, e sim por nós. Cada um exercendo no seu meio, no seu bairro, no seu vizinho, caridade, né? Transferir isso para o Estado é um engodo. E, finalmente, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Como nós falamos, né, o modelo de governo de Deus não é um governo controlador, é um governo em que ele governa com liberdade, responsabilidade, e nós, como co-governantes, temos que copiar esse modelo.